Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 64.200. Mercado todo segue forte, segue em alta e muita gente começa a se perguntar: será que a minha oportunidade de comprar bons ativos, ativos baratos, passou? Eu vou te mostrar neste vídeo exatamente qual que é a minha visão e se existem oportunidades na nossa frente. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, comentários estão abertos para você deixar aquele ativo que você quer que eu analise amanhã. Vamos juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e amanhã a gente vai fazer uma análise de dezenas de ativos do zero. Mas é claro que eu vou analisar um ativo que muita gente está de olho e é um dos maiores do nosso mercado, que é o Ethereum. Será que o Ethereum vai explodir com o ETF, com o start do ETF de Ethereum, que está previsto para a semana que vem? A gente vai discutir sobre isso, mas antes, é claro, eu quero falar do Bitcoin. Bitcoin que está tendo uma aceleração. Ontem atingiu o valor exato de 64.840. E hoje, poucos minutos atrás, do momento que eu estou gravando esse vídeo, bateu 65.195 pontos de resistência muito importantes. A gente não para de subir e o mercado fica totalmente eufórico. Inclusive, o índice de medo e ganância já pulou para a ganância. Incrível como o cenário muda do dia para a noite. Semana passada, estava todo mundo morrendo de medo, esperando 50 mil dólares. A gente apresentou ao longo dessas últimas semanas informações acerca do medo. Medo é uma oportunidade, medo é uma oportunidade de compra. E eu entendo, é totalmente normal que muita gente tenha ficado com um pé atrás. Caramba, vai cair mais, vai cair mais. E agora tá assim, caramba, não acredito que eu não comprei. O ativo que eu tava de olho subiu 30%, 40%. Eu vou ter que comprar super caro? Será que eu não vou ter nenhuma oportunidade para entrar? Será que a gente vai seguir acelerando e a gente só vai corrigir lá em cima depois do mercado ter subido 20, 30, 40% no Bitcoin e altcoins terem subido 100, 150, 200%? Porque lembre, é esse o caminho. Olha só o Total 3. Lembra do que a gente apresentou nos últimos dias, nas últimas semanas? Isso aqui é um padrão de baixa que rompe para cima e vai nos levar justamente a esta faixa de 950 bilhões de dólares no market cap das altcoins, o Total 3, o que vai colocar muito dinheiro nas altcoins, fazendo com que elas subam de uma forma muito agressiva. Oh meu Deus, eu fiquei de fora, eu não acredito. Esse pode ser o seu sentimento atual, inclusive com o movimento na dominância e indicando baixa. A gente já mostra este gráfico há bastante tempo, que é o topo arredondado com cunha ascendente sendo rompida. A gente tem a pressão de baixa vindo com uma linha de tendência de baixas mensal. A tendência é que as altcoins acelerem muito. E isso vai se intensificar com o Bitcoin rompendo o seu topo histórico, exatamente como a gente já viu no passado. Caramba, então o Bitcoin, que segue extremamente forte, se ele chegar nestas áreas, ele pode continuar a subir e você vai pagar um pedágio. Essa é a verdade. Só que o cenário que eu apresentei ontem ainda não mudou. Quem assistiu o vídeo de ontem sabe que eu falei da armadilha final que o mercado está preparando e pode trazer o medo novamente para o mercado e enganar muita gente.
Não entenda diferente, eu não estou bearish, eu não sou um urso. Eu sou extremamente bullish, eu sou extremamente touro no mercado. Por quê? Aquele que enxerga valorização e não uma valorização cega. Eu sigo enxergando que a maior probabilidade massiva é a gente atingir pontos bem mais elevados nos próximos meses. E já venho explicando o motivo disso. A gente tem corte na taxa de juros, Trump como candidato favoritíssimo para vencer as eleições nos Estados Unidos. A gente está falando de impressão de dinheiro, a gente está falando do Bitcoin como um ativo escasso, com uma oferta extremamente limitada e uma demanda crescente, que vai levar o Bitcoin a uma aceleração e, por consequência, vai beneficiar as altcoins. Então a gente tem um cenário extremamente bullish, mas a gente não pode ficar de olhos fechados para movimentos de curto prazo. Ontem eu trouxe um alerta do seguinte, vou recapitular. A gente tem aqui um gap de curto prazo. 98% desses gaps são fechados em 72 horas. Luan, se passar quarta-feira, cai para 89%. Se passar uma semana, cai para 82%. Só que a gente ainda tem uma maior probabilidade de ter este movimento aqui. Não adianta a gente fechar os olhos para uma alta infinita, alta eterna. Eu sei que as pessoas não gostam que a gente fale de correção. Eu não sou um urso, eu não acho que essa correção é uma correção que vai acabar, destruir o movimento do Bitcoin. Eu acho que, inclusive, é uma movimentação totalmente necessária. Por quê? Eu quero que você pense comigo. Você que está querendo me xingar de Calvão Bueno, porque eu estou falando de correção. Se o mercado faz esse movimento, e lembre-se, a gente já está vendo sinais do mercado esticado, com o RSI chegando em pontos elevados, com o estocástico em pontos elevados, inclusive no gráfico diário. Olha só o gráfico diário. A gente está vendo isso acontecer. Então, este é um indicador de cautela. Por quê? Porque se a gente tiver, e agora eu quero que você pense comigo, se a gente tiver um movimento de alta e o mercado falhar justamente aqui, que é justamente aqui, olha só, se o mercado acelera e ele falha aqui, o que você acha que vai acontecer? Os ursos voltarão ao controle. Isso pode colocar mais algumas semanas, até meses de movimento lateral. Por quê? Porque a gente já está chegando num ponto esticado do mercado aqui. Se a gente romper esta resistência, que é uma resistência importante, sem o devido respiro do mercado, a gente pode não ter força suficiente para este rompimento. Então, o que é um movimento saudável? Sem torcida, sem viés. É um movimento que nos traz uma correção para um fundo ascendente, topo, fundo ascendente. E aí sim abre espaço para a gente ter um movimento de alta, rompimento, teste e explosão. É sempre importante a gente ter rompimentos da média de 200, a média de 200 no diário, tá? Rompimentos, teste, rejeição e aí sim, movimento agressivo. Porque sem um teste daquele ponto específico, aquele movimento ele acaba sendo mais enfraquecido. Não tem uma confirmação. E a gente sempre precisa de movimentos de rompimento, movimentos de alta ou de baixa confirmados. É isso que traz um movimento saudável para o mercado. E é justamente este o cenário que eu enxergo mais plausível enquanto não tivermos o rompimento desta faixa de preço. A gente traça do topo ao fundo e a gente tem que romper justamente este ponto aqui, a área de Fibonacci.
Olha só, área de 618 de Fibonacci, que inclusive está servindo como resistência. A gente atingiu, voltou, atingiu de novo. Se a gente perder esta faixa, a gente tem um topo duplo. A gente só tem topo duplo em perda de fundo. Mas esse cenário pode acontecer. Então, a gente tem que olhar para um movimento de alta de uma forma extremamente otimista, mas realista. E um movimento de baixa, se for uma correção, que é o caso aqui mais provável, como uma oportunidade. Olha só, fechamento de gap, maravilha. Onde estamos? 57.800. Fechamento do gap, 57.800, é aqui, ombro, cabeça e ombro. Se este movimento acontece com o rompimento desta faixa de preço, que muito provavelmente vai se confirmar se a gente rejeitar esta faixa de fechamento de gap, de média de 200 dias, de linha de tendência de baixa, a gente vai voltar para essa área e rompendo aqui, aí sim a gente tem espaço para acelerar. Entenda que o movimento de correção é o mais provável, não é uma certeza, é o mais provável para este curto prazo, enquanto a gente não tiver o rompimento desta faixa. Não adianta torcer, não adianta fechar os olhos, não adianta, porque você é um urso. De nada adianta a gente virar líder de torcida. Você conhece líderes de torcida? Tem naqueles filmes americanos, muita gente da minha idade assistia aqueles filmes besteirol norte-americano que tinham as cheerleaders. Não seja uma cheerleader, não seja um torcedor. Trabalhe com os pés no chão, considerando a maior probabilidade. Então, a gente tem ainda a maior probabilidade num movimento como este. Ponto. E este movimento pode trazer, com o total 3 forte, pode trazer um movimento ainda de alta, correção e abrir espaço também para um ombro, cabeça a ombro aqui, o que seria maravilhoso para o total 3 e para as altcoins. Então ele respondo. Será que acabou a oportunidade? Será que já era? Não. A maior probabilidade é você ainda ter oportunidade de comprar bons ativos a preços baixos. E sim, a gente está vendo o mercado ter uma movimentação e uma resistência no ponto em que nós estamos. Porque também está pairando uma névoa, um FUD de curto prazo por conta da MTGOX, que hoje transferiu 5,7 bilhões. A gente teve aqui 3 bilhões e depois, antes, na verdade, a gente teve 2,7 bi. Deixa eu ver se é isso mesmo, se está confirmado ou não. Foram 3 bilhões de dólares transferidos para Kraken, para a corretora Kraken, para começar a distribuição. Então isso acaba trazendo um medo momentâneo para o mercado. Mas FUD ou FOMO não vai mudar o nosso ponto mais crítico de resistência e alvos ou até correções que estão apresentados no gráfico. Luan, e se a gente conseguir romper esta faixa de 65 mil dólares? Consegue romper. A gente vai ter que olhar para 68 mil dólares. Esta vai ser a faixa de resistência. Se eu pudesse apresentar uma opinião, que não vai fazer diferença alguma, o que eu gostaria que acontecesse? Se é para corrigir, que corrija agora. Sabe por quê? Porque se a gente começar a se estender e a semana chegar numa área insustentável, a gente pode ter sim um movimento muito agressivo. E aí o candle semanal, a vela semanal, pode ficar bem feia. A gente está com uma vela semanal bem interessante. Se a gente começar a corrigir e abrir espaço para uma movimentação nova de alta,
a gente pode formar um doji ou um martelo de força compradora ainda esta semana, o que seria maravilhoso. Se a gente começa a se estender muito com esse movimento e ele não se confirma, o que é um pior cenário, a gente pode acabar vendo um gráfico que não vai ser tão bacana. Então entenda, quem é bullish, quem é touro, quem está com uma visão de alta, tem que sim olhar com carinho para uma correção. Lembrando que esta correção pode ser uma oportunidade de investir em bons ativos. Agora, é óbvio que a gente pode chegar nesta faixa e corrigir somente aqui. Isso pode acontecer, mas ainda é muito cedo para a gente afirmar. Lembre-se que a faixa mais importante está justamente no 618 de Fibo. E se a gente perder este ponto nas próximas horas, a gente vai sim trazer o mercado para este ponto, que vai levar ao fechamento do gap de curto prazo, que no final é uma oportunidade. Então lembre-se, a gente tem ainda sim oportunidades para quem quer acumular. E entenda, se essa correção acontecer, não cai em narrativa dos ursos, porque eles vão voltar correndo das cavernas para te falar, haha, agora vai a 40 mil dólares. E aí, muito provavelmente, muita gente vai cair nessa armadilha. Então, o meu objetivo com o vídeo de ontem foi justamente esse, não caia na armadilha. Porque se ela se confirmar, você tem que entender que ela está ali, mas não vai cair na mesma. E oportunidades serão provavelmente as oportunidades de ouro que o mercado vai formar. Se você quiser acompanhar aquilo que eu estou apresentando, aquilo que eu estou entregando, aquilo que a gente faz no dia a dia, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram geral. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Agora, se você quer ter acesso às minhas estratégias, às minhas operações de trade, aos meus investimentos de longo prazo, justamente aos meus planos de ação, considerando estes movimentos, movimento de alta, movimento de baixa, movimento mais provável, movimento menos provável, quer ter, sim, o porquê. Você quer entender as minhas ações para aprender. Você quer ter atualizações em primeira mão do mercado, 24 horas por dia. Você quer ter acesso a 1 para 1 comigo, suporte a 1 para 1 comigo para tirar dúvidas, discutir análises, discutir estratégias gerais. Você quer ter acesso a diversas aulas para te dar base? Se você quer ter acesso a isso tudo, o seu lugar é no grupo Prêmio, grupo do desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como faz para participar? Você entra neste grupo geral, link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, atendendo a muitos pedidos. Ethereum. Ethereum, Ethereum e Ethereum. Ethereum que tem previsão de início do seu ETF já na semana que vem. Oh, meu Deus! Muitas pessoas falando que por conta de 40% dos Ethereums estarem em stake, a gente vai ver uma pressão compradora muito maior em Ethereum, que vai levar o ativo a uma valorização muito grande. E você deve saber o seguinte, quando Ethereum tem uma movimentação muito agressiva, ele acaba também puxando uma valorização agressiva para as altcoins. Então, olha só como isso é importante. Se a gente tiver uma correção no Bitcoin, que naturalmente vai trazer uma correção que pode ser até mais leve nas altcoins por conta da dominância em queda, Ethereum pode trazer uma belíssima de uma oportunidade e as altcoins também podem trazer uma belíssima oportunidade antes do ETF ser iniciado, o que pode catapultar Ethereum, de acordo com muitos analistas, pode catapultar Ethereum
ao topo histórico. Ethereum sobe, a gente tem um movimento que acaba beneficiando as altcoins. Então, Ethereum pode sim ajudar e muito em um movimento de recuperação daqueles topos que a gente viu em março deste ano para muitas altcoins e, quiçá, levar elas a uma valorização ainda maior, antes mesmo do Bitcoin renovar os topos. Quem sabe? É inegável que o ETF de Ethereum vai ser importante. E muita gente está buscando pontos de entrada em Ethereum. Porque não teve o mesmo movimento de ímpeto comprador como não tiveram no Bitcoin. Ah, vai cair, o Bitcoin vai a 40, Ethereum então vai a $2.000. Só que não. Ethereum se manteve mais forte mesmo com o Bitcoin perdendo seus fundos. O Bitcoin perdeu o fundo anterior. E Ethereum? Ethereum não. Ethereum simplesmente teve o seu fundo formado e fez um fundo duplo. Agora Ethereum tem o seguinte. Ethereum rompeu uma linha de tendência de baixa, acelerou, está em uma resistência. A gente tem uma resistência clara para o preço. Deixa eu puxar aqui. Nós temos uma resistência clara para o preço. Eu vou até extrapolar um pouco. Nós temos esta resistência para o Ethereum. Ethereum que valorizou do fundo formado nada menos do que 24%. Esticamos no gráfico diário. Chegamos a esticar sim. E o estocástico está aqui. Também está numa faixa já de sobrecompra. Se o Bitcoin corrigir, a gente também vai ter que olhar para Ethereum, que tem se sustentado muito melhor do que o Bitcoin. Mas, ainda assim, pode trazer correções para uma faixa entre 38,2 e 618. Não seria uma loucura, seria totalmente plausível caso o Bitcoin fechasse o gap, que Ethereum viesse justamente a esta faixa de preço, entre 3.200 e 3.070. Este é um ponto bem interessante que pode abrir uma oportunidade para quem quer se expor a Ethereum antes do ETF de Ethereum começar a ser negociado. Então, se a gente acabar vendo esta correção, esta pode ser sim uma faixa interessante de buy zone. Porque além da área de retração, a gente esticou muito no gráfico diário. Então é plausível que a gente tenha uma movimentação de fundo ascendente para formar uma base de preço nesse gráfico diário e seguir em um movimento de alta. O mercado em tendência de alta ele é formado por fundos ascendentes. Base de preço é o fundo ascendente. E a base de preço no gráfico diário se forma quando o RSI de 1 hora bate em sobrevenda. A gente usa esta ferramenta, RSI Levels, e a gente tem aqui 3.200 a 3.070. Mas eu colocaria uma faixa mediana, então 3.140 a 3.070. Eu vou marcar aqui 3.140 a 3.070. É uma faixa interessante. Eu apago este gráfico, volto ao gráfico diário. Quero fazer isto aqui. É este o ponto, 3.140, 3.160 a 3.070. A gente tem uma área em que o Ethereum vai bater em sobrevenda no gráfico de 1 hora, que é a faixa de sobrevenda e base de preço diário. 1 hora, RSI de 1 hora batendo em sobrevenda, é base de preço no gráfico diário. A gente volta para o Fibonacci e a gente tem o quê? Fundo topo. Olha só, a gente com certeza vai ter uma confluência gráfica que nos mostra uma área de sustentação, porque é uma área em que a gente forma uma base de preço
que a gente tem uma retração de Fibonacci e, obviamente, vai ser uma faixa de teste desta linha de tendência de baixa. Teste, 3 confluências, movimento de alta. Se a gente combinar esta movimentação com a movimentação do Bitcoin, a gente tem uma área de interesse em Ethereum. Fica de olho, você que está querendo investir em Ethereum. E se você quer aprender a fazer esse tipo de análise, você deve investir no seu conhecimento, porque dominar a análise gráfica te traz a tranquilidade. Você não precisa ter pressa. No mercado financeiro não é a quantidade de operações e nem a quantidade de investimentos, é a qualidade deles que faz toda a diferença. Lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo em que eu trago alertas e mostro aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.